dia! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola Sabatina, né, Tatá? Isso mesmo. Bom, e o tema de terça-feira é chamado para ir. Nossa, tirando só já por esse tema, a gente já Sim. tá ligado aqui, já vai levar uns tapinhas, né? Com certeza. E aqui mostra que o homem que escreveu a lição, ele falou o seguinte, que há alguns anos ele visitou um país. E nesse país, o pai dele já havia feito algumas reuniões evangelísticas por lá. E é interessante que depois que ele terminou de pregar, uma mulher, um grupo de pessoas, na verdade, se reuniram e foram falar com ele. E ela falou assim, eu acho que você não vai lembrar, mas somos muito gratos ao seu pai por ele ter batizado a gente há 40 anos atrás. E eles falam super bem do pai dele e tudo mais. E ele ficou assim honrado, né? Porque é muito bom você ouvir coisas boas do seu próprio pai. E principalmente relacionado que fez uma coisa assim de Deus, Tão né? especial. Pra salvar, assim, pra essas pessoas se encontrarem com Deus. E aí teve esse momento que ele falou que o coração dele ficou completamente, profundamente comovido. E foi muito bonitinho, porque ele falou que 40 anos depois... 40 anos antes eles tinham participado desse culto de adoração e toda a vida deles havia sido profundamente transformada por causa da resposta ao chamado de Deus há 4 décadas antes. Então a gente tira por aí, eles permaneceram, né? Sim, por muito tempo. 40 anos. E acredito que esse momento foi tão especial pra eles, entendeu? Pois que eles chegaram a falar com esse homem. E esse homem deve ficar muito feliz também, né? Por saber que há tanto tempo assim eles guardaram os mandamentos de Deus e levaram isso como uma coisa tão especial na vida deles. É, porque eles permaneceram, né? Isso é uma coisa muito Sim. importante. Pela forma como eles falaram e tudo mais, com certeza fez ele se comover realmente profundamente. Não só pelo fato de que foi o pai dele, com certeza isso é uma coisa maravilhosa, mas dele saber que essas pessoas permaneceram fiéis a Deus durante esse tempo. E é interessante que eles ainda lembraram do filho dele, né? Sim. Meu Deus, 40 anos depois você lembrar, né? Eu acho que também por nome, né? E aqui em Isaías 6 fala sobre essa história poderosa do chamado de Deus a Isaías, que é muito interessante, que a gente já comentou aqui no domingo e vai comentar no decorrer, né? E aqui fala que ao seu servo, enquanto ele estava adorando no templo, no altar pessoal não substitui a adoração coletiva na igreja. Isso é realmente uma coisa muito interessante a ser abordada. E aqui fala, não devemos negligenciar a adoração com nossos irmãos e irmãs, principalmente quando vemos o tempo do retorno de Jesus se aproximando. É que, tipo assim, muitas vezes a gente, mas eu faço meu culto em casa, pra que eu vou pra igreja? Eu não preciso disso não, né, Tainá? Sim, uma coisa que eu acho que, tipo assim, nós buscamos a Deus todos os dias, seja em casa, seja na praça, seja em qualquer canto. Nós buscamos a Ele, mas vamos pra igreja pra adorar a Ele, adorar o santo nome dEle. Eu queria falar na lição do dia e domingo, né, que a adoração é necessária. Então, isso toca muito nesse ponto. Exatamente, é que as pessoas negligenciam mesmo, assim, essa questão de adoração a Deus, só vão aos cultos uma vez na semana, ou tipo assim, às vezes nem vai, só vai quando quer e tudo mais, quando diz assim, Deus enviou, Deus disse assim, vai hoje, aí eu vou, mas se não tocar em meu coração, não vou, e assim por diante, só que a gente tem que saber que é importante a gente se manter em união com nossos irmãos, é muito importante assim, essas coisas, só que muita gente se esquece disso. E é interessante essa parte aqui que eu vou deixar com Tatá, pra ela conversar um pouquinho e a gente debater um pouquinho com vocês também. Sim, interessante que nessa parte aqui fala que quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente reconheceu sua indignidade e teve medo. E Ellen White fala também que quando Isaías viu o Senhor, né, que aconteceu isso tudo, ele se humilhou perante Deus e reconheceu que ele era falho, pecador, frágil, e ele se humilhou de forma genuína, entendeu? Então ele realmente reconheceu o que estava passando, o que ele era. E eu acho isso muito bonito, porque ele reconheceu o que estava acontecendo naquele momento. E se humilhou perante Deus. Exatamente, eu acho muito interessante isso aí, genuinamente, porque, tipo assim, tem muita gente que, apareceu o rei aqui, eu vou me ajoelhar aqui só porque ele é autoridade. Não, é porque ele reconhecer, minha gente, é muito importante essas coisas, porque quando a gente não reconhece, é como se a gente não visse a coisa realmente importante, entendeu? Não sentisse o que é realmente importante, mas reconhecer significa que você percebeu, você sente. Sim. Eu não mereço estar na frente dele, eu não mereço mesmo, eu sou indigno, sou pecador. E aí nesse momento que ele se prostrou, assim, ele se humilhou e realmente
É isso que a gente deve fazer. A gente tem que reconhecer que a gente é meros pecadores. Sim. Isso mostra a intimidade dele com Cristo também. Exatamente. Essa questão da intimidade que fala aqui, que ele era íntimo de Deus, ele se prostrou diante de Deus. Então, acho também uma parte muito bonita, a intimidade, que ele reconheceu o que estava acontecendo naquele momento. Ele foi íntimo a Deus por reconhecer o seu pecado, suas frustrações, tudo, o seu ser perante Deus. E aqui fala assim, que o coração de Isaías era totalmente sensível e ele entendia que ele era pequeno diante de Deus. Ele sabia que era indigno de um Deus tão santo e estava preparando para fazer o que ele pedisse. E outro ponto crítico a ser compreendido é que Isaías não foi movido simplesmente pelo que viu com os olhos. Então, acho essa parte também muito interessante. E percebemos que, como aqui diz, que não foi por algo por emoção, só porque ele viu para perceber, não. Foi algo de coração, algo que realmente ele sentiu naquele momento. Não foi só porque ele viu e sentiu, nossa, eu preciso fazer isso, não. Ele percebeu o que estava acontecendo e fez isso totalmente de coração. Foi algo realmente completamente sincero. Sim, sincero. E eu acho isso também muito bonito em Isaías, porque ele percebeu tudo que estava acontecendo e aceitou o chamado de Cristo, mesmo sendo difícil, mesmo sendo pecador. Eu acho isso muito bonito. E é interessante, né, que Deus, ele prepara tudo direitinho, né? Ele fez com que ele tivesse essa visão, esse momento aí Sim. com os serafins e, tipo, ele viu toda essa glória, Deus, assim, sabe? Ele viu isso de perto, isso é incrível, de verdade, porque Deus sentia que era ele, sabe? Deus sentia que era ele que seria o chamado, né? E ele até fez, tipo assim, isso propositalmente, esse negócio de queimar a boca dele, os lábios dele, tipo, encostar, né? Pra que ele se tornasse uma pessoa E aqui pura. fala que nesse momento Deus capacitou Isaías com o seu chamado. Ele deu a capacidade que Isaías deveria ter naquele momento para o seu chamado, para ele pregar para aquela cidade, para ele falar da palavra de Deus. Deus, ele planejou em tudo e capacitou Isaías naquele momento tão difícil, quando ele parecia estar totalmente indefeso, sozinho. Ele ajudou Isaías naquele momento difícil e capacitou ele no seu caminho. Acho isso muito bonito, muito interessante. Exatamente, acho muito, muito, muito lindo. E no final fala assim, tem uma perguntinha. Diz assim: como o encontro de Isaías com Deus o fez sentir sobre a si mesmo? Com certeza ele tipo assim, passou por um momento assim que ele... Como ele reconheceu, a gente já vê aqui que ele reconheceu, sou pecador, sou indigno, não mereci estar na tua presença, Senhor, não mereci de forma alguma estar aqui na presença do Senhor e dos teus anjos, entendeu? E acho que foi um momento assim que ele sentiu até medo, né, que diz na lição que ele sentiu medo, porque, tipo assim, cara, ele vê tudo isso, aí despertou o que na pessoa? Sim. É uma grande surpresa. Deve ter começado um choque, né? Um tipo choque. Assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Acho interessante isso. Porque, tipo assim, Deus age tudo de acordo. Ele, tipo assim, planeja tudo direitinho, tintim por tintim. E tudo acontece, gente, conforme a vontade dele. Isso é incrível. Nada é do nada. Tudo é totalmente planejado. E eu acho isso muito interessante. Porque Deus planeja tudo tintim por tintim. Por amor a nós, mesmo não merecendo, entendeu? Ele faz de tudo para que a gente consiga compreender. Exatamente. E é muito bonita essa forma de Isaías. Que ele reconheceu. E você reconhecer é uma das coisas mais importantes. Sim. E reconhecer significa que você tem o desejo de mudança, entendeu? Tem o desejo de seguir. E ele sabia que no momento certo Deus enviaria ele. E foi naquele momento, né? Que foi quando triscou, né? A brasa sobre a boca dele. Ele se tornou puro. E Deus foi aí que Deus disse: quem será que pode ir por mim? E aí ele disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E é muito interessante isso, porque ele sentiu que, opa, isso aqui já foi aqui feito para que eu pudesse, né, ser o chamado. E quando você reconhece, mostra também sua sinceridade perante Deus. Exatamente, porque Deus não ia enviar qualquer pessoa. Sim, exatamente. Ele prepara seus filhinhos. Sim. E como eu disse na lição de domingo, não sei se vocês lembram, mas todos nós somos chamados, todos nós recebemos essa missão. E Deus só basta o quê? A gente ser sincero, reconhecer o nosso erro, o nosso eu e se humilhar perante Deus como Isaías fez, de forma genuína. Não porque é coisa momentânea ou coisa assim só do momento, vou fazer isso por emoção. Não, porque nós sentimos no nosso coração, precisamos nos entregar verdadeiramente para Cristo, para que a gente consiga entender realmente esse chamado que Cristo está fazendo. Exatamente, amém, né, Tainá?
É isso, pessoal. Escutem o chamado de Deus. Fiquem atentos, porque Ele sempre chama seus filhinhos para servi-lo. A gente já tem uma missão, né, que a gente sabe que é bem clara, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas tem algumas coisas que Ele escolhe somente você para fazer. Com certeza. E hoje Ele tá lhe chamando. Só basta você ouvir, abrir seu coração e escutar a voz de Deus nas nossas vidas. Exatamente. Mas antes, vamos fazer uma breve oração? Tatá, pode orar? Você sim. Vamos deixar nossos olhos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai. Sabemos que estamos nesse mundo, Pai, vamos ter provações, vamos passar por momentos complicados e difíceis na nossa vida, Pai. Mas sabemos que estamos contigo. Hoje, o Senhor chama cada um de nós para pregar a Tua palavra e a missão. Sabemos que a volta do Senhor, Pai, está muito perto, muito mesmo. Então, Pai, nos capacita. Que sejamos como Isaías e que a gente leve essa história dele como exemplo. Que a gente se humilhe perante Ti, Pai. Que a gente derrame todo o nosso ser, Pai, completamente a Ti. Porque o Senhor, Pai, é o Deus poderoso, magnífico, Pai. E só a Ti a gente deve mostrar essa adoração, Pai. Então peço que nesse momento você esteja cuidando das pessoas que estão assistindo nesse momento, a nós que estamos aqui também. E que venha dar um dia totalmente abençoado para essa pessoa, Pai. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.